Olá pessoal, aqui quem fala é o Anderson e eu vou gravar aqui o vídeo da segunda leitura, né? Então, leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses é Paulo escrevendo aos fiéis da Tessalônica, né? Então, por isso ele começa: irmãos, não queremos deixar vocês na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes, para que vocês não fiquem tristes como os outros, que não têm esperança, né? Ó, o que que acontece aqui, né? A respeito dos mortos, né? Hum, nós celebramos agora há pouco, né, a missa de todos os fiéis defuntos, que não é o dia dos mortos, né? A gente vê assim por aí na mídia, principalmente, né? Ah, é o dia dos mortos. As pessoas às vezes falam, né? Ah, é o dia dos mortos. Mas nós celebramos liturgicamente a missa de todos os fiéis defuntos. O que que acontece? A missa de Tem a missa de todos os santos, né? Para quem para quando se esgotaram as forças do corpo, quem morreu, né? A gente fala assim, morreu e partiu para o céu, né? Ficou Já foi assim para o céu, já vive com Cristo no céu. É, e tem também o dia de todos os fiéis defuntos, que é para quem morreu e permanece no purgatório, né? Daí o que que acontece? O purgatório, ele não é uma pena eterna. Ele é quem está no purgatório já está salvo. O purgatório não é uma segunda chance, né? A fim de como se diz assim, não reaver, mas consertar os erros dessa vida, né? É, é um lugar próprio, né? É um estado próprio para se expiar, para se pagar, digamos assim, É, né? Entre aspas, pagar as culpas, né? As penas que o pecado acarreta, né? Porque às vezes, por mais que a pessoa durante a vida tenha tentado consertar os seus pecados, e de fato, né, conserta alguns, né? Mas assim, pode ser que ainda restam, tenham-se penas para se expiar. E o purgatório é para isso, para purificar as almas para que elas se apresentem perante Deus. E esse julgamento a respeito das penas e do tempo do purgatório cabe somente a Deus, né? Não. Mas enfim, os fiéis defuntos, né, que estão no purgatório já salvos. É só passar o tempo, né, dessa expiação das penas, e aí eles vão poder ver a Deus. Diferente é quem tem a pena eterna do inferno, né? Quem tem a pena eterna do inferno são aquelas pessoas chamadas de impenitentes. Quem chegou à impenitência final. Desgraçadamente chegou à impenitência final. Que durante a vida, né? Negou as graças de Deus, né? Negou o chamado de Deus é, por uma atitude radical e decisão própria, né? Por atitude radical e decisão própria, negou as graças de Deus em sua vida. Né? E não cabe a gente julgar, né? Não cabe julgar, quem julga é Deus. Deus é quem diz, né? Deus que olha o coração e vê, né? É bom a gente saber, né, que o pecado mortal, né, leva ao inferno, né? A gente usa esse termo, termo pecado mortal. O pecado mortal, já falei no outro vídeo, é contra os 10 mandamentos. É, ele precisa ter consciência, né? E também ser um ato deliberado. Ou seja, a pessoa tem que pecar porque quer pecar, né? Enfim, de todas as penas, enfim, isso aí é matéria bastante extensa, né? É por isso que a igreja sempre recomenda, né? Ó, confessar, mandamento da igreja, confessar-se ao menos uma vez por ano, né? Confessar-se ao menos uma vez por ano, porque o batismo, ele nos livra de todos os pecados. Mas, né, o batismo, assim, em si, a gente ainda continua a nossa vida, né? A gente ainda está nesse mundo, aqui inserido na criação. E daí o que que acontece, né? Porventura, né? São várias situações, a nossa vida vai acontecendo e porventura pode-se acontecer de pecar, né? De pecar assim gravemente, né? Digamos assim, pecar em matéria grave. E a gente peca, né? Se porventura pecar em matéria grave, né? Se confessar, porque a confissão, né, o sacramento da reconciliação, ela apaga a culpa perante Deus. A culpa do pecado. O que que acontece a culpa? A culpa
ela não é uma culpa, o sentimento de culpa, né? Porque, ó, o pecado tem dois aspectos. Tem a questão da culpa perante Deus, porque a pessoa, como ser livre, dotado de inteligência e vontade, ela é livre, então os seus atos, né? Ela responde por si própria por seus atos, então o pecado é uma ofensa contra Deus. Então a pessoa adquire uma culpa por ter cometido o ato perante a Deus. Aí, além dessa culpa, há também uma pena temporal. O que acontece com a pena temporal? Aí sim, a sensação de consciência, aquela voz, né, interior que nos acusa assim, nossa, isso foi errado, não deveria ter feito e tudo mais, né? Essa pena temporal, né, essa culpa que sentimos, ela é também um aspecto, né, de pena temporal. Mas a pena temporal também, né, ela é dada por Deus, né? Além do ato de justiça, que é assim, do ato de justiça que seria, pecamos, confessamos, Deus livrou da nossa culpa, mas por justiça é exigido reparar essa culpa. Pode ser que na reparação do ato, pode ser que ainda exista alguma pena para ser paga, né? A pena temporal do pecado. São as consequências do pecado, né? Por assim dizer. Aí o que acontece? Se subsistir essa pena ainda, né, no momento da morte, ela é o purgatório. No purgatório é que essas penas são extirpadas, né? A culpa totalmente limpa, né? A partir de que a pessoa se arrependeu, confessou com sinceridade e quer viver na amizade com Deus, né? O sacramento da reconciliação ou a confissão, né? Ela livra totalmente da culpa. Os atos de justiça, por sua vez, é, tendem retornar, assim, digamos, à normalidade da existência, né? Mas, enfim, pode haver que ainda restem penas temporais, e essas penas, né, elas são, digamos assim, pagas, é o melhor termo que, né, que dá para dizer assim, mas elas são pagas através da penitência e atos de, de, de reconciliação, né? Sobretudo penitência, né? Mas, enfim, quem morre ainda com penas, né, a extirpar, fica no purgatório. Assim, o purgatório é para quem já está salvo, né? Não é uma segunda chance, não tem como a pessoa lá no purgatório tentar fazer um ato de justiça para os vivos. Não, isso não tem, certo? Então aqui, ó, os mortos para que não fiquem tristes como os outros que não têm esperança. Aqui, ó, daí ele fala a respeito da esperança aqui, ó. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, de modo semelhante Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. É porque, né, é aquele conhecimento assim que a alma do ser humano é eterna, né? A alma é criada por Deus no momento da concepção. Ela não é feita pelos pais, né? Porque para conceber necessário um homem e uma mulher, mas a alma ela não é feita pelos pais. É Deus quem infunde a alma no momento da concepção, certo? Então, e ela é imortal. O destino dela é viver com Deus. Deus planejou viver com Deus, né? Mas eu já falei aqui da pena eterna, né? E tal. O destino de toda a alma é viver com Deus. Mas, né? Então tá, ó. Isto vos declaramos segundo a palavra do Senhor. Nós declaramos a vocês, né? Segundo a palavra do Senhor, né? O Evangelho, no caso, a revelação por Cristo. Nós, que formos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram, né? Ó, pois o Senhor mesmo, quando for dada uma ordem, né? E ó, a partir então é uma questão de tempo, né? Vai haver algum tempo, não se sabe quando. À voz do arcanjo e ao som da trombeta, quando soar a voz do arcanjo e o som da trombeta, descerá do céu. Cristo, né, o Senhor, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que formos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, né? Então, isso aqui quer dizer que, né, não vai morrer todo mundo para daí ser o juízo final, né? Ou seja, aqui, ó, né, ó, quem morreu na graça de Deus, né, vai estar junto com Deus, né?
seguida que depois quem estiver vivo vai ser arrebatado, né? Para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Daí será, né, a vida eterna com Deus. Exortai-vos, pois, aconselhai-vos, né? Entendei-vos, entendam bem, né? Transmitam o ensinamento certo, correto, né? Exortai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. As palavras de que o que acontece lá? Ah, naquele tempo lá, tinha alguns que andaram morrendo e tudo, né? Daí eles estavam, a Tessalônica estava meio assim, né? Poxa, mas morreu e tudo aquilo. Eles não tinham, de certo, um conhecimento a respeito da ressurreição, né? É sobre isso que se trata. Eles não tinham conhecimento acerca da ressurreição. Então Paulo fala, né? Ó, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiquei tristes como os outros, que não têm esperança. Essa falta de esperança aqui é não saber, né? Que a alma é eterna, criada por Deus para estar com Ele, né? Ela é criada para estar com Ele, né? E eu já falei do pecado, né? Que o pecado tem uma pena eterna, o pecado mortal tem uma pena eterna, né? Mas também tem a atuação de Cristo, né? Tem o batismo e tem a reconciliação, né? Mas a reconciliação não é para pecar, né? E confessar, pecar e confessar. A ninguém, acho que é a carta aos Gálatas que ele fala, a ninguém foi dado licença de pecar, não é porque está mais perto de Cristo, não é porque tem boas obras, porque fez grandes feitos santificantes, eu digo assim, né? Capaz de conduzir boas almas, né? Para Cristo, né? Digamos assim, é, levou, converteu lá, que nem Paulo converteu 3.000 pessoas, né? Alguém como Paulo converte 3.000, mas se perde, né? Não existe isso, né? A ninguém foi dado licença de pecar. Como eu disse aqui, a parcela de culpa, né? A culpa, ela é uma questão individual perante Deus, né? Deus conhece cada um e sabe da vida de cada um, né? Então a ninguém foi dado licença para pecar, né? Então ó, Jesus morreu e ressuscitou e esta é a nossa fé. De modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que através dele entrarem no sono da morte. Então é isso, né? O texto fala a respeito da transmissão da fé, né? Que a gente professa todo domingo, né? Creio na ressurreição dos mortos, na vida eterna, não é? Então esta é a nossa fé, como diz o apóstolo, né? Então obrigado, pessoal. Ficou um vídeo longo, mas né, não tem como falar tão curtamente sobre esses assuntos assim. Eu resumi assim, né? Eu não encontrei nenhum erro no que eu falei, né? Tentei passar um, um ensinamento correto aí, né? Um ensinamento como é dado pelo catecismo, né? E tal, como é tradição. Tentei dar o ensinamento correto, não desviei, né? Foi claro, mas assim, né? Às vezes por ser muito resumido, pode ser que não tenha ficado claro algum ponto, né? Mas é isso, qualquer coisa aí, né? Vocês perguntem, né? Tem os comentários aí, tem também a, meu número aí no grupo do WhatsApp, né? E, e é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.